E aí, galera, boa noite, bem-vindo a mais um ProArc na pandemia. Meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar com o Luiz Pacheco e o tema vai ser Fazendo a partir da arqueologia preventiva. Enquanto a gente aguarda o Luiz entrar, eu gostaria de lembrar. Nossa, ele entrou rápido, hein, rapaz? Carregando. Ei, Luiz, Oi, boa Bruno. noite. Boa noite, cara. Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem também? Perfeito. Ok. Estava aqui falando, apresentando a galera para a nossa live de hoje. Eu queria lembrar que o PROAC na pandemia é uma. Eu queria lembrar primeiro. O PROAC na pandemia é uma iniciativa e produção da Daniela Klockler e faz parte do projeto PROAC Audiovisual, que é coordenado pelo Leandro Domingues Duran. A nossa equipe conta com o graduando Adriano Ferreira, com o egresso e dono da Contextos, o Felipe Freire, e com Voz Missê, que aqui vos fala. Luiz, muito agradecido por ter aceito o nosso convite, vai ser muito legal conversar contigo. Nada. E para fazer uma paródia aqui das minhas queridíssimas mamileiras, diz para a galera quem é tu na fila do pão. Bom, eu sou um discente que esteve aí no mestrado e agora estou aí no doutorado, tá? E você tem trabalhado com o quê? Você fala a parte acadêmica ou o que eu fiz na minha vida profissional? Vai os dois, porque certamente elas, né? Sim, Então, tá. por exemplo, a sua tese aqui é sobre o quê? A minha tese, ela é um foco na mineração, né, em Gentil do Ouro e Xique-Xique, são alguns povoados desses dois municípios aqui da Bahia, centro-norte baiano. E eu estou tentando ver como é que as pessoas, né, são influenciadas pela mineração, né, principalmente as pessoas de lá desses lugares. Claro que nós todos somos influenciados, isso vai fazer parte também da tese, mas essa simetria que as pessoas têm com a mineração que está mesmo, né, me motivando dentro da tese. Isso é a minha busca principal em falar como é que esses povoados são atingidos, como é que essas pessoas veem essa paisagem. O meu foco principal é na paisagem da mineração. Nossa! E eu acho que aí talvez vá direto no que a gente está falando sobre no que a gente vai falar sobre a arqueologia preventiva, né? Que é um dos principais contextos em que a arqueologia preventiva aparece é no licenciamento ambiental. E no Brasil, assim, obra de engenharia para construção de barragem e obra de mineração Só, são, assim, né, são contextos em que cresce muito, porque o Brasil é uma das principais commodities do cenário econômico nacional, uhum. é minério, né? Vários tipos de minérios, especialmente minérios de ferro. Então, você tem trabalhado com isso né, enfim, não necessariamente, você tem trabalhado com contexto de mineração na sua tese, mas isso também está associado com seus projetos no licenciamento e fora da pós-graduação? Assim, eu estou um pouco parado agora com relação à arqueologia de contrato, né? Mas se a gente pegar, desde o que eu comecei a fazer lá em 2004, né, até o meu último campo, assim, específico para arqueologia de contrato, vamos pensar, né, no que eu tinha feito, a maior parte foram para projetos desenvolvimentistas, entendeu? Se a gente pensar na especulação imobiliária que vai atuar dentro da cidade e fazer programa habitacional, né? Ou então energia que envolve linha de transmissão, parque eólico, uma ferrovia, eu atuei muito mais dentro desse tipo, né, de trabalho da arqueologia. Essa modalidade que a gente convencionou chamar de arqueologia preventiva, mas que tem inúmeros nomes. Até acho que seria bom a gente começar, né, tentar falar dessa concepção da arqueologia preventiva, né, se você me permite. Todo Tá. céu. Bom, deixa eu dar uma saudação a todos que estão presentes aqui também. Não estamos sozinhos, que bom, né? Nesse momento pandêmico de isolamento social, mas bacana que as pessoas estão ainda curiosas para saber que arqueologia é essa que a gente está para conversar. Eu acho que dá para a gente começar a falar
que a arqueologia preventiva ela não vai atuar apenas nesses projetos que a gente está citando aqui, ligado ao licenciamento ambiental, né? Por conta de também ter, às vezes, verba que é destinada para uma gestão de um recurso que foi de mitigação de impacto ao patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, ao meio ambiente, e aí algum instituto vai receber a verba, algum arqueólogo, alguma empresa de consultoria, e ela vai atuar com a gestão. Eu tenho preferido até, né, pensar muito mais na arqueologia preventiva como arqueologia de gestão, e gestão do patrimônio arqueológico, porque, enfim, é isso que os profissionais, não só o empresário, que é pode ser o dono da empresa, um arqueólogo, mas como quem está na direção, quem está em campo coordenando, quem está atuando sistematicamente no dia a dia, vai fazer uma gestão desse recurso, né? E não é só a verba que é destinada, mas também como lidar com esse bem patrimonial. Já que a gente vai criar um bem patrimonial, ele está lá por si, ou nós vamos identificá-lo, detectá-lo, e aí a gente vai começar a criar uma categoria, a gente vai chamar de sítio arqueológico, um outro nome que ele caiba, e que às vezes pode parecer que, poxa, aquela fichinha que eu preencho é a certidão de nascimento. Tá bom, mas tem aí toda a subjetividade, né? Tem o pesquisador com sua formação que vai escrever aquilo lá e dizer, dá um nome, diz quem é que está ali, diz que coisa é essa que você está colocando, né? Se está enterrada, se está em cota positiva, se está em superfície, mas de certa forma ele criou aquilo, né? Então a gestão começa a partir daí, né? Ela pode ter esse nome, arqueologia de urgência, de salvamento, de resgate, comercial, de mercado, né? Arqueologia de contrato, arqueologia preventiva e arqueologia de gestão do patrimônio arqueológico, pode caber tudo isso, né? E ela não é apenas ligada a isso que a gente está falando, de projetos que estão ligados ao desenvolvimento, à energia, à especulação imobiliária que vai atuar em cidades. Mas, por exemplo, a gente pode citar também que um programa como o Monumenta, né, que teve verba da Unesco, né, forte, né, o Brasil, né, teve muito disso do programa Monumenta. Eu vivenciei isso, né, como a gente pode falar de experiência, eu vivenciei isso, né, eu fui um arqueólogo que trabalhou durante um longo tempo também para o programa Monumenta, e dali surgiram várias coisas para a arqueologia. A gente fazia a gestão do patrimônio arqueológico. Inúmeros arqueólogos no Brasil fazendo isso, né? Eu fiz isso aqui em Salvador, né, e teve muita coisa legal, sabe, que saiu dali. Foi muito bacana. Bom, eu acho que esse é um primeiro quadro, né, para a gente falar dessa concepção, né, da arqueologia preventiva. Né, e pensar que os arqueólogos que trabalham, às vezes, também estão ao lado de geógrafos, historiadores, biólogos, antropólogos, sociólogos, né, e são pessoas que também vão lidar com a educação, com a socialização do patrimônio. E nós todos, né, sofremos muito no Brasil pela falta de algo que é necessário para a nossa profissão, né? Que é algo como uma associação profissional. A gente não tem isso, né? Não cabe, né, à nossa sociedade de arqueologia brasileira fazer esse papel, infelizmente, porque nós estamos tantos lá juntos na SAB, mas a gente precisa muito, a gente padece, né, dessa ausência de ter uma associação profissional. É muito necessário para que esse campo se fortaleça, a gente precisa se unir, né, muito, ainda mais num período como esse, né, que é uma crise absurda, né, para o campo. Eu tenho ouvido colegas falarem, caramba, bicho, não tem nada para fazer. Que terrível, né? Como é que a gente pode ficar desse jeito, tendo verba para A, B, C, D e E, e a gente não é nem o Z, que alfabeto que a gente está, né? Como é que a gente sofre com isso? Né? Tá faltando campo para todo mundo trabalhar. Desmotiva, né? De certa forma desmotiva, né? Isso é a parte da profissão. Sem dúvida. Eu achei muito interessante o que você trouxe sobre pensar a arqueologia preventiva como gestão, porque eu acho que tem sido um embate desde que a arqueologia no Brasil começou a atuar fora da universidade, né? E que ela fica meio que batendo cabeça e batendo cabeça, acho que no sentido de maturação mesmo, né? Tateando o campo, entendendo qual participação que ela está tendo num cenário que é mais rápido, num cenário que você tem uma quantidade muito maior de coisas, num cenário em que você produz conhecimento em contextos que às vezes você não estava esperando, não era um planejamento, não estava num plano de arqueologia regional. Ele apareceu porque apareceu, que a cidade está crescendo, porque abriu-se uma estrada, porque... E ela foi assim mesmo, bom, então arqueologia no licenciamento, arqueologia por contrato, arqueologia... Né? Eu acho que é importante voltar
essa perspectiva que você está falando, que é o fato de que nós somos constitucionalmente profissionais que trabalham com o patrimônio público, responsáveis por algo que é um bem da União, por sua salvaguarda, Uhum. proteção e geração de conhecimento a partir dele. E isso é, de uma certa maneira, gestão, né? Então, eu acho muito legal, porque é, tira um pouco a dicotomia e volta para aquele negócio, bom, isso é o que a gente tem que fazer, a gente tem que gerir isso, né? Em todas as suas diversas esferas. Muito massa. E, cara, então vamos seguir por aí, né? Como é que você tem percebido na sua experiência de trabalho, na sua formação e nas diferentes áreas que você tem trabalhado, possibilidades de gestão e de produção de coisas a partir da arqueologia preventiva? Isso é importante, né? A gente às vezes acha que está tudo muito separado, distante, quando está tudo muito relacionado, e é necessário estar relacionado, né? A gente tem que pensar principalmente por conta do tempo, né, que a gente tem para fazer uma arqueologia bem feita. Eu acho que não tem uma dicotomia tão grande entre arqueologias, a arqueologia de contrato, a arqueologia acadêmica. Uma arqueologia bem feita pode estar em ambos os lugares, né, ambas as instituições, né, dentro e fora dos muros da academia, dentro e fora das perspectivas da empresa, e que os arqueólogos são muito responsáveis por isso. Eles precisam dominar isso, eles precisam se envolver, né, intelectualmente, ter a sua autonomia, claro, né, é muito necessário, mas lidar com o tempo, acho que é uma grande questão primeira, né? Claro que todos os recursos financeiros que estão ligados também têm relação com isso. Mas o tempo, às vezes, nos atrapalha a fazer muitos trabalhos, ou então nos ajuda, né? Por exemplo, se a gente retira um objeto de estudo de algum campo que foi de uma empresa de contrato que fez 3 meses na prospecção e saiu, caramba, mas eu vi um sítio impressionante que não tem no Brasil igual. Nossa, é uma contribuição já, né? Mas dentro Sim. daquele tempo do trabalho, né, daquele dia de contrato, não foi possível desenvolver uma perspectiva maior do que apenas detectar o sítio, né? Delimitar, encontrou o tamanho e olhe lá, né, quando consegue perceber, né, esse tamanho do sítio, seja ele de superfície ou em profundidade, né? Se a gente pensar horizontalmente ou verticalmente. E aí, por Uhum. conta desse tempo, né, reduzido, a academia dá uma grande ajuda. Quando você adentra nela, você consegue, né, dentro de uma arqueologia que vai dar lá no bacharelado, né, o tempo da graduação, ou se vai para o mestrado, o doutorado, ou até no pós, né, disso aí tudo. Quando você consegue verba, financiamento, recursos, sei lá, da CAPES, né, de que instituição for, para você continuar o trabalho que você começou lá atrás, há 3 anos atrás que você viu o sítio, né? E é fundamental que você consiga fazer essa ponte, porque ali você vai analisar o material, você vai conseguir outra perspectiva para o sítio, que se eu tinha apenas, poxa, é um sítio bacana, o cara morreu nisso, né? Mas pensar metodologicamente o que você vai fazer, as ações que vão seguir daí, né? E com uma teoria, com a sua formação intelectual, vai, né, vai entrar dentro daquilo que você está pensando, que hipótese você vai seguir a partir daí, né, para entender o sítio, ou descartar alguma coisa que você não queira, porque vê que tem limite para tudo isso. Então, acho que a primeira possibilidade é conseguir fazer, né, com que esse tempo seja adequado para a pesquisa, né, aproveitar muito bem isso. Né? E eu acho que os arqueólogos têm que se mover, né, dentro de uma autonomia intelectual para conseguir chegar a esse ponto, né, de pegar as rédeas da coisa mesmo e levar à frente. Não esperar que a empresa faça, porque, né, possivelmente não vai ter pernas para isso, nem investimento. Sim. A empresa vai pensar no próximo projeto, vai querer que você faça o próximo trabalho, até admitindo que você, por exemplo, no meu caso, eu fiz o mestrado, né, trabalhando completamente, né, não tive nenhum recurso de bolsa, né, na época até eu neguei, veio o bolsa para mim 2 vezes, eu falei, não, gente, obrigado, passo para o próximo. E ela seguiu. E eu trabalhei. Então, foi muito importante, inclusive, eu trabalhar, porque foi de onde eu tirei a minha ideia do doutorado. Né? Porque a banca um dia falou para mim, olha, você está esquecendo tal coisa. Eu falei, caramba, eu não tinha percebido isso. Hoje eu preciso da paisagem por conta do que a banca do meu estado me disse o que fazer. E eu continuei naquele projeto que eu estava, e falei, caramba, é importante, isso aqui não pode faltar. Né? Então acho que é bem por aí, né? Começar associando essas questões de limites que a gente tem, né? Por conta de que a arqueologia de contrato ela não é a vilã, mas não é também a melhor das mocinhas, mas ajuda muito, sabe? Dá essa possibilidade de você identificar, né? Não apenas o sítio ou então o tema,
né, algo a ser pesquisado. Eu, por exemplo, né, não usei no mestrado sítio arqueológico, né, era uma grande questão para mim pensar uma coisa específica da sociedade que eu tinha lá, né, quando eu estava pesquisando, e eu fui a fundo. Claro, era um projeto de grande porte, eu tinha tempo, eu vivia na cidade onde estava acontecendo, não estava distante daquilo, então toda a história estava na minha cabeça. A arqueologia me contratou e me permitiu isso, mas não poderia morrer só naquilo. Quando eu fui para o mestrado, vieram outras perguntas, outras questões, as aulas me ajudaram muito, o embasamento teórico, né, foi um outro também. Não que na empresa não fosse possível fazer isso, as pessoas lá encaminhavam, eu sou muito agradecido a todos que estavam presentes por conta disso, porque me ajudaram bastante a desenvolver isso aí tudo. É interessante que você coloca a coisa numa perspectiva que também durante muito tempo acabou sendo dissociada, mas estão conectadas, que é você encarar a pós-graduação como capacitação, né? Então você tá trabalhando num contexto e aí aquele contexto você vê que ele te promete muito mais do que você vai ter tempo de fazer naquele trabalho, então você consegue estender o seu tempo de atenção àquele contexto durante a pós-graduação. Isso vai te enriquecer para voltar e retornar a fazer trabalhos, né, com outras perspectivas, enfim, com uma nova carga de conhecimento, né, em cima de novos contextos. E, cara, quando a gente fala em produzir, que tipos de produtos você acha que a gente consegue colocar, materializar ou realizar durante processos de arqueologia preventiva? Tá. Eu acho que o principal deles não é nem essa coisa de permitir o espaço ou adentrar, né, em programas de pós-graduação, né? Eu acho que esse é um caminho até muito complicado para muitos profissionais. Mas sim, o que eu acho que é bem possível fazer, né, muitas das vezes, é dar o espaço para a produção, né, de um tema qualquer, né, como um artigo, uma publicação que saia dentro de um projeto, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, né, porque dali surgem perguntas, né, as pessoas ficam com a curiosidade de querer ser mais ou melhor pesquisador, e daí saem os frutos, né? Eu acho que é possível, principalmente quando a empresa consegue, junto com o empreendedor, desenvolver um trabalho que, olha, é bom a gente lançar isso aqui, não como uma propaganda do empreendimento, mas para mostrar que essa arqueologia existe, sabe? É um evento científico para a gente, arqueólogo, pode estar muito distante do empreendedor que é, muitas das vezes, né? Ele não quer fazer isso, acho que é caro, né? Não está dentro da planilha dele de custos, mas quando o arqueólogo consegue, né, fazer com que essas empresas, né, aceitem pagar por isso, ou então, sei lá, tem uma verba em um instituto que veio por conta de um desastre aí ambiental, tecnológico, e aí, que legal, bora fazer um livro, né? Então vai todo mundo produzir um livro, né? Eu vivi uma experiência no programa Monumenta, né, que grande parte dos pesquisadores escreveram capítulos de livro, né? E dali saíram, deixa eu ver, saíram dois mestrados aí na UFES, né, de dois pesquisadores, e saiu um doutorado, né? Você falou há pouco tempo com o Railson, né? O Railson esteve Aham. comigo. Pois é, o mestrado dele saiu de lá desse trabalho do Monumento. A gente trabalhava na sétima etapa de recuperação do Pelourinho, né, em Salvador, É. e dali saiu. A egressa Jeane Dias também, né, fez o mestrado dela com o tema dali, né? Então, isso surgiu a partir, claro, lá onde tinha, né, uma coordenadora, a Rosana Najá, queridíssima, que nos ajudou a perceber, poxa, é importante, gente, leiam, não queiram ser só escavadores, vocês têm que se tornar pessoas que pensam, precisa disso na sociedade, né? Ela indicava para a gente, vai, faz isso, né? Cada um foi, ou se envolveu com o outro em conjunto, escreveu artigos para ali. Dali saíram, né, temas bacanas. Até o Samuel Godestag, que infelizmente não está mais no Brasil, mas produziu, né, uma tese maravilhosa, né, com relação à religião afrodescendente aqui na Bahia, que é uma coisa de sumidade, assim, foi dentro desse projeto também. Sabe? Foi riquíssimo, sabe? Experiência riquíssima. Né? Então, eu acho que isso é para responder um pouquinho do que você está pensando, né, me perguntando. É válido uma provocação para a gente entender que, a partir de uma coisa muito pequena, né, que é a arqueologia de contrato, preventiva, comercial, de urgência, salvamento, seja lá como quiser
chamar o gestão, né, pode surgir vários assuntos, temas, objetos de estudo compartilhados, sabe? Não precisa ser também de uma pessoa só, não é um feudo, gente. Uma pessoa pode estudar o mesmo tema do colega, não faz mal, vai ser bem diferente, com certeza. Se analisar o mesmo material, vai ser duas cabeças pensando diferente, com certeza. É impossível que escreva as mesmas coisas, sabe? Eu acho que eu penso Sim. assim, né, para começar. Cara, muito legal, porque de fato, às vezes a gente. Eu acho que nós vivemos uma sociedade bastante desconfiada em diversos aspectos, muito por conta do histórico colonial, ou seja, né, o Estado vai se construindo em cima de opressão, em cima de genocídio e E continua. em contrapartida a população vai crescendo olhando para o Estado assim, tipo, aham, tá. É, E, e claro que isso é uma coisa que, né, perdura e perdura como um mecanismo de resistência e de luta. E as, Só que às vezes é difícil, e acho que está aí uma tarefa importante, saber diferenciar quais momentos que a gente, como arqueólogos e arqueólogas, temos que pegar a colher de pedreiro e sair para a batalha, ou pegar a colher de pedreiro e juntar com outra colher de pedreiro, tá. né? Uhum. Porque de fato, então, a gente vive nessa condição, como você falou, trabalhar com patrimônio não é simplesmente com sítios arqueológicos, tem algo também de construir um sítio arqueológico, fazer um sítio arqueológico. Então, gerir o patrimônio arqueológico é você mexer com uma categoria você mexer com uma categoria legal e de Estado Uhum. de gestão de espaço e de memória, né? Então, nós estamos trabalhando para o Estado, gerindo um patrimônio que é bem da União, que pertence a todos e quem. Então a gente fica nesse vai e vem, nesse meio de caminho, e às vezes a gente fica, né? Bom, né, tem horas que a gente luta contra o Estado, por exemplo, no caso de Belo Monte, quer dizer, pô, um puta no empreendimento com impacto ferrado em todas Uhum. as esferas possíveis. O que a gente faz? A gente luta contra o empreendimento. Mas, no entanto, tem empreendimentos com pequenas centrais hidrelétricas que vão abastecer uma comunidade no interior, né, no interior da Bahia. Então, não, peraí, vamos fazer o trabalho aqui direitinho e até quanto mais rápido a gente conseguir fazer, porque vai beneficiar a comunidade. Então, e nesse meandro é importante a gente, seja com a gestão, com o IFAM, com o Estado, né, com a gestão pública, seja com o empreendedor, a gente saber como produzir política pública, no sentido de política de gestão daquilo que é de todo mundo, que é nosso, que é Aham. deles. Sim. Então, pensando então aqui que nós temos vários estudantes também pós-graduandos como vocês, alguns com menos experiência, outros com mais experiência, que dicas que você dá dessa tua vivência para aprimorar isso, para fazer isso, para a gente conseguir juntar a colher de pedreiro, seja na esfera das instâncias públicas ou com empreendedores. Tá. Não sei se eu consegui. Compreendi sim. Eu acho que para um começo, né, de qualquer estudante, né, aquele impacto de pensar que tudo é muito grande e impossível, né, de abraçar, né, então fica um pouco daquela coisa do entusiasmo, às vezes muito forte, né, e o estudante se deslumbra com aquilo, diz, não, isso não é para mim, eu vou ficar aqui fazendo meu trabalho técnico e vou sair, porque para chegar em casa eu vou só dormir, não vou nem pensar mais nisso. Não, gente, não é por aí. Eu acho que tem que pensar, sofrer, né, com o que o outro está sofrendo, ao ter a tua vida impactada, né? Enfim, a vida não é só o lugar, a coisa, né? Que é impactada, não é só a cachoeira, o rio, o meio ambiente que é impactado, a pessoa tem a vida impactada, né? Por isso, a mineração é esse caso, né? Exatamente, né? É perceber que nós todos somos influenciados por isso, né? Somos atingidos, né? Por essa história, né? Primeiro, essa sensibilidade, né? A dica, né? Se sensibilize por isso, né? Por esse patrimônio, né? E o direito ao patrimônio das pessoas, né? Tem que devolver, né? Essa coisa não é nossa, né? Enquanto pesquisador. Essa coisa é nossa enquanto eu e sociedade, nós e os outros. Nós temos que devolver de uma forma que eles consigam compreender isso. Então, pensar em como fazer, né, essa criação do sítio, né, do projeto, da tua vivência,
algo que possa ser lido pelo outro, né, como esclarecer, como comunicar melhor, é tornar isso palpável, né, tornar isso conhecível. Né? Se você não consegue alcançar isso, é porque você não se interessou. Pelo menos tente fazer isso. A primeira dica eu acho que é essa. Né? E aquela coisa que eu falei lá atrás, da autonomia intelectual, tem que andar junto, sim. Você pode ter uma visão diferente da empresa, às vezes. Né? Para mim sempre foi muito difícil pensar diferente da empresa, porque a empresa estava sempre à minha frente e eu queria seguir e alcançar, sabe? O que as pessoas estavam dizendo, né? Poxa, caramba, eu quero fazer isso com as comunidades, eu quero ajudar também. Então eu aprendi muito na minha vida, mais do que eu ensinei. Aqui tem pessoas que estão aqui nos assistindo que um dia estiveram comigo, eu vou contar uma história que vale a pena. Né? Durante o monitoramento da Ferrovia Transnordestina, eu trabalhava para a Argentina Arqueologia durante um longo tempo, e as pessoas iam até lá, né, para entrar no monitoramento, e eu e a minha companheira Catarina, que também é egressa da UFES, a gente fazia a preparação de quem chegava. Né? Alguns deles, né, fizeram mestrado, hoje são doutorandos, e nos ensinaram muito depois, né, porque entenderam essa dica. Né? Já pensava assim lá atrás. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para pensar dessa forma, com autonomia intelectual, mas eu entendi o recado da empresa. Olha, a comunidade, olha as pessoas. Isso não é só um caco de cerâmica, isso não é só uma lasca, não é só uma ponta de flecha. Isso é algo que conta a história do passado daquele que está ali. Você não tem apenas que guardar um saquinho com a etiquetinha, levar para a tua casa, depois enviar para um laboratório personalizado e escrever relatório. Não. Você tem que dizer para a comunidade, numa palestra, numa roda de conversa, numa conversa informal, sentar e falar, senhora, senhor, aluno, professora, estudante, ninguém passou por ali. E eu aprendi assim o tempo todo. Às vezes eu me pego conversando com uma pessoa, falei, não, peraí, por que eu estou falando isso aqui? Se eu não estou nem trabalhando, eu estou só estudando. Falei, não, caramba, tá em mim já. Sabe, acho que as pessoas têm que assumir isso, né, de falar das coisas, vendo-se nas coisas, né? Poxa, por que eu tenho identidade, então, com esse sítio arqueológico que eu trabalhei lá atrás? Por que eu lembro de um sítio que eu trabalhei em Arco Verde, onde eu morei durante mais de um ano, sabe, lá em Pernambuco? Ou em Parnamirim, quando eu saí de Salvador a primeira vez para morar, né? Por que eu lembro tanto daquela coisa? Porque faz parte de mim já. E porque eu lembro do papo que eu tive com a senhora que passou, dizendo, essa terra era minha, a ferrovia pegou. Tem o que aí, meu filho? Vocês estão aí fazendo esse furo no chão. Venha ver, senhora, um buraco aqui. E é só pedra. Pois é, mas é pedra. Eu via, né, nela umas características de uma pessoa indígena. Eu falei, é pedra que o seu povo, né, o nosso antepassado, usava para cortar, que a gente usa a faca, lá não tinha. Eu falei, e é? Pois é. E ela dizia assim, né, com esse sotaque. Eu dizia, pois é, mas está falando de você aqui, senhora, tá? A arqueologia não é uma coisa tão distante, não. Né? Então está junto conosco o tempo todo. Então eu acho que a primeira dica é isso, da sensibilidade, de seguir isso a fundo, de perceber que a gente tem que dominar, né, isso e passar para o próximo, né, como uma forma de carinho, de amor, de harmonia, né, com esse lugar que a gente vive, porque a gente precisa muito disso, ainda mais em tempos tão esdrúxulos, terríveis como esse, que tem tanto fascista pela rua agora, né? Pois é. Não, cara, você mencionou umas coisas muito interessantes e acho que tem tudo a ver, também conectado com o que você disse, está trabalhando no doutorado das paisagens da mineração, que é essa percepção de que essas coisas elas não estão desvinculadas, né? Você, não é que você se torna o seu trabalho, mas a gente é localizado, né? Nós somos localizados. A gente incorpora as coisas nos incorporam e quando a gente fala, por exemplo, estamos pensando em arqueologia preventiva, prevenir o quê? Prevenir o impacto sobre o patrimônio. Mas o patrimônio não é só o capo, o patrimônio é a narrativa e a história das pessoas, que inclusive, né, fizeram o caco, não fizeram, viveram com ele. Então, todas essas coisas são conectadas. Então, a arqueologia preventiva não é só prevenir o impacto, a integridade física do bem arqueológico, mas a integridade sociológica, a integridade cotidiana, o modo de vida das pessoas que estão naquela mesma terra, naquele mesmo lugar que nós estamos trabalhando e que os cacos estão descansando há várias décadas e anos, né? O Josué falou, o @Josué Lopes Arque, ele falou que, poxa, ele chegou a trabalhar no empreendimento, que deslocou uma comunidade inteira e depois o empreendimento foi cancelado. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante que
nós temos esse potencial e uma responsabilidade social, científica, técnica, que quer que seja, humana, de mostrar que o impacto que a gente está medindo e o impacto que deve ser considerado em qualquer coisa que for em obras, em grandes obras de engenharia, não é só o impacto biológico, não é só o impacto sobre a biota, não é só o impacto sobre o bem patrimonial, é o impacto sobre as pessoas. Isso deve ser considerado financeiramente, isso porque assim não é só uma questão de mitigação, é de fato falar, mano, você não. Estamos construindo uma obra para beneficiar a comunidade, para beneficiar a população. Qual a população? Onde essa população? Vamos fazer Belo Monte, que vai criar um linhão. De Altamira até Araraquara. Você fala, velho, e a população que mora em Altamira? Essas coisas têm que ser calculadas, você tem que botar. Por que você está dizendo na balança é Araraquara, né? E Altamira, indígenas do Xingu indústria de Araraquara, e assim essa balança continua desequilibrada, altamente desequilibrada. E tá muito massa que você falou da gente incorporar a arqueologia e deixar a arqueologia nos incorporar em tudo que ela envolve, né? Isso é fundamental desde o plano teórico, né? Se a gente pensar nessa visão hoje escandinava de dizer, poxa, a arqueologia é a disciplina das coisas, mas somente é a disciplina das coisas quando a gente pensa nas pessoas, né? Tudo que é não humano e que é humano continua entrelaçado, não tem jeito de ficar distanciados. As coisas podem ter dependência, às vezes, somente das próprias coisas que estão lá enterradas, mas quando nós tocamos nela, então quando elas têm relação conosco, é que começa toda essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Então, essa coisa de livrar o patrimônio do dano, de arqueologia ser preventiva, ela tem que estar relacionada às pessoas do lugar. Primeiro, às pessoas do lugar. Né? Porque se você não devolve, ou então você não tenta educá-las, mostrar, no sentido de que elas não conhecem porque elas não tiveram essa formação, não no sentido que são ignorantes, né? Mas no sentido de, poxa, fornecer para elas esse subsídio, né? Porque é um direito do humano, né? O direito ao patrimônio cultural, né? O direito a tua vestimenta, né, ao teu óculos, teu celular, teu computador, a tua casa, ao lugar, as coisas que você tem ali. Não só o que é essa coisa material feita pelo homem, mas todo o meio ambiente como uma coisa também. Então, quando você tira uma pessoa do lugar, uma comunidade, você mata a comunidade. Você acaba com os saberes. Né? Vai tudo embora. Dificilmente você vai construir uma outra comunidade igualzinha em qualquer outro lugar, porque o cheiro, sei lá, do jasmim que tinha na porta da Dona Maria, o pão que o seu José fazia, que acordava as pessoas 4:30 da manhã para ir comprar, o papo que tinha nessa rua quando as pessoas iam fazer a compra do pão, a conversa na noite na frente do bar de tal pessoa, então na praça, né? Como as pessoas se viam, como se reconheciam pelo olhar, porque sabia que a pessoa vestia aquela roupa. Isso não volta mais, se perde. Né? Se a gente está correndo atrás com a arqueologia prevenida para prevenir né, desse dano né, ao patrimônio, é porque é necessário sim fazer isso para salvar essa memória. Só é salvar a memória quando a gente consegue fazer isso. Se a gente não consegue pegar essa coisa, ou essas coisas, né, sejam elas materiais ou que estiver aqui, nas narrativas, nas memórias, a gente perdeu a oportunidade. A gente não foi lá, a gente não fez o trabalho. E se a gente não entrega para as pessoas isso, piorou. A gente colocou embaixo do braço, colocou em biblioteca qualquer, ou deixou no arquivo, que não é morto, é vivo, mas um arquivo, mas as pessoas não tiveram acesso. E deixar sem acesso é acabar com a possibilidade da leitura dessa pessoa. Que a leitura que ela tem que ter do mundo é a leitura que ela tem que aprender cada vez mais, igual a gente. Por que Araraquara vai receber energia e as pessoas vão ficar mortas sem energia? Né? Como é que está o equilíbrio? Como é que harmoniza isso? Acho que a luta tem que partir né, desse princípio, né, dali, né, dessa formiguinha, da poeirinha, de fazer com que isso chegue nas pessoas.